Bom dia, bom dia, bom dia! Segundou por aqui e hoje é dia de pão. Pão, antes do cafezinho, antes de ir para academia, nós precisamos o quê? Antes do trabalho, de qualquer coisa, degustar a inerrante palavra do Senhor. Ainda na série Cuide da Sua Vinha, hoje eu vou falar de uma vinha que ninguém pode cuidar para você. Essa vinha só você pode cuidar. E essa vinha é a vinha de quê? Do autocuidado. Como praticar o autocuidado? Como cuidar dessa vinha por nome Templo do Senhor? Porque nós somos o Templo do Senhor. Eu quero começar esse texto com uma palavra maravilhosa que eu amo e tá queimando, pulsando forte no meu coração nesta manhã. E eu quero que isso vá também para o seu coração. Está em Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo de número 1, versos de número 6. Olha o que diz aqui essa palavra do Senhor. Não fique olhando assim para mim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados. Olha isso aqui. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uva. Por isso eu não tive tempo de cuidar de mim mesma. Olha isso. Sulamita, falando agora o que tinha acontecido. Por que a pele dela estava tão escura, tão queimada, tão maltratada pelo sol? Ela disse o seguinte, que os irmãos dela estavam chateados com ela e puseram ela para cuidar das vinhas, e aí dela mesmo ela não tinha cuidado. Uau! Olha isso. Quantas vezes acontece isso comigo? Quantas vezes acontece isso com você? Quantas vezes, principalmente se nós somos mães e esposa, nós cuidamos. Hoje mesmo eu cuidei tanto dessa casa, por incrível que pareça, eu não tenho ninguém, né? As pessoas até acham e às vezes julgam, a Célia é dondoca. Não. A Célia é diarista todos os dias nessa casa e eu cuido muito bem dessa vinha. Mas hoje eu tava assim, muito cansada e eu ia gravar. Eu falei, não, eu vou cuidar primeiro da minha vinha, até porque eu vou pregar sobre isso. Acordei cedo, fiz o pão antes do pão, fui pra academia malhar, fiz algumas coisas, cuidei do meu cabelo, dei uma, né, no cabelo. Então, por quê? Da pele. Por quê? Porque eu preciso cuidar da minha vinha. Aqui, Sulamita, ela tava dizendo assim, não fica olhando pra mim por causa da minha cor, eu tô queimada, tô maltratada. Sabe o que foi? É que me puseram pra cuidar da vinha. Os meus irmãos fizeram isso comigo, mas de mim mesma eu não cuidei. Tremendo, né? Deixa eu te dizer algo que eu escrevi aqui para sua vida e para minha vida. Segundo a Bíblia, a vinha é um símbolo do relacionamento entre Deus e o seu povo. Ela representa a necessidade de um cuidado. Além disso, a vinha também pode ser, escute-me, interpretada como o povo de Israel hoje, com o povo de Deus. Então, vinha simboliza isso. Vinha simboliza um relacionamento que você tem com Deus. A vinha na Bíblia também simboliza, se estabelece como Israel e o seu Deus. Então, eu quero deixar algo aqui biblicamente para te provar que isso é verdade. 1 Coríntios, a Bíblia tem
tudo e até sobre autocuidado. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos 16 e versos de número 17. Olha o que diz o 16 e o 17. Não sabeis que vós é templo de Deus, ou templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Forte, hein? Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha o que Paulo aqui estava dizendo, que nós, o nosso corpo, o meu corpo é templo de Deus, o seu corpo é templo de Deus, e você tem que cuidar desse templo, porque se você destruir esse templo, Deus também vai te destruir, assim está dizendo a palavra de Deus. Pois se alguém destruir o templo de Deus, Deus também destruirá. Porque o templo de Deus, que são vocês, que é santo. E aí começa a minha perguntinha que insiste em não se calar. Nós aprendemos aqui com Paulo, em 1 Coríntios, que nós somos o templo de Deus, nós somos um templo de Deus santo, e que se a gente não cuidar, que se a gente destruir esse templo, Deus também vai nos destruir naquele grande dia. Então, como é que eu destruo? Primeiro vou começar como eu faço para destruir o meu templo. Comendo demais, bebendo demais, comendo doce demais, abusando, né, do açúcar, da glicose, não fazendo exercícios físicos, não dormindo, usando excessivamente o celular. Todas as vezes que eu faço isso, o que eu faço? Eu estou destruindo o templo de Deus, o templo por nome corpo. Então, eu preciso fazer algo diferente para que isso não ocorra. Então, eu preciso de quê? Do autocuidado. E o que é o autocuidado? Eu escrevi aqui que autocuidado é um conjunto de tudo aquilo, viu? De tudo aquilo que fazemos intencionalmente para promover o nosso próprio bem-estar. A nossa saúde como um todo, ou seja, o físico, o espiritual, o mental e o sentimental. Então, quando eu cuido de um todo, eu cuido do meu físico, eu cuido das minhas emoções, eu cuido daquilo que eu como, eu cuido daquilo que eu ouço. Quando eu faço tudo isso, quando eu cuido das minhas emoções e quando eu leio, estudo, vou para o lugar secreto, então é um conjunto de tudo. Eu estou cuidando do corpo, do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Então, o que acontece? Acontece o autocuidado. Como você está? Como é que tá aí essa vinha por nome autocuidado? Cuidamos de tantas coisas, né? Queremos ser as melhores na empresa. Se estamos fazendo uma faculdade, queremos ser a melhor na faculdade. Se estamos na igreja, em algum cargo, queremos sempre dar o melhor ali naquele cargo. Mas o Senhor hoje te pergunta e me pergunta: como é que está o seu autocuidado? Como é que está o seu cuidado com as suas emoções? Como é que está o seu cuidado com a sua vida física? A sua vida física. Como é que está o seu cuidado com a sua alimentação? Como é que tá? Então, eu quero aqui falar de... eu alenquei aqui, quero falar de algumas práticas do autocuidado. Prática número 1 que eu anotei aqui: ter uma boa noite de sono. Ei, eu e você, nós precisamos ter uma boa noite de sono. Quem tem uma boa noite de sono tem mais poder cognitivo, tem mais energia para exercer as demandas do dia a dia, tem um humor mais elevado, porque dormir nos faz bem, nos faz ter um bom humor. Como
como é que tem sido o seu sono? Você tem cuidado do seu sono? Eu não tô falando daquela pessoa que tá passando por algum problema e tá tendo insônia, e aí você precisa de procurar um psicólogo, um terapeuta, até mesmo um psiquiatra para tomar um remedinho. Não, eu não tô falando dessa pessoa. Eu estou falando daquela pessoa que fica muito no celular, fica muito assistindo séries, vai dormir tarde da noite e não tem uma boa noite de sono. É dessa pessoa que eu estou falando. Então, como é que tá o seu autocuidado com o teu sono? O segundo autocuidado, a prática de algum exercício físico. Como assim você não faz nenhum exercício físico? Tem pessoas que, eu odeio academia. Tá, por um tempo eu não gostei, hoje eu amo. Mas quando eu não gostava, o que eu fazia? Eu fazia caminhadas, eu sempre gostava de fazer abdominais. Então eu sempre tentei cuidar do meu físico, eu sempre tentei estabilizar o meu peso. Eu nunca me deixei estar acima do peso. Por quê? Porque eu entendo que a prática de algum exercício físico faz muito bem, não só para o meu físico, mas também para minha mente. Eu gosto de dizer que um corpo forte, ele só consegue habitar em uma mente forte. E uma mente forte, ela só existe se tiver um corpo forte. Então, eles estão ligados. Amém? Então, a prática de algum exercício físico é do autocuidado. E você precisa desse autocuidado. A terceira coisa que eu quero falar aqui com você é conversas, risadas. Você sai para conversar com sua amiga, para dar risadas, para tomar um café, um lanche, para chamar alguma amiga para ir aí na sua casa tomar um lanche. Você precisa disso. Autocuidado. Precisa de quê? De conversas assim, conversas aleatórias, conversas sobre moda, sobre beleza, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre filhos, mas coisas assim leve, que te faça sorrir. Conversas que falam da sua, muitas das vezes, das bobeiras que você faz, e aí você vai rir das suas vulnerabilidades. Isso também é autocuidado, você sair com pessoas leves e sorrir. Quarta coisa que eu quero falar aqui, que eu coloquei, alenquei para você: tirar um tempo para respirar fundo e se conectar com Deus. Sei que você ora todos os dias, acredito nisso, quero acreditar, né, que é o certo. Eu fico pensando um crente que não ora todo dia. Eu fico pensando, meu Deus, quando eu vou para o lugar secreto, eu vou me encontrar com o amor da minha vida. Quando eu vou para um lugar secreto, eu me encontro com Deus Todo-Poderoso. Então, como não ir para o lugar secreto? Mas aqui eu não estou falando de lugar secreto. O autocuidado aqui é tirar um tempo para respirar, para olhar a natureza, para ver as plantinhas, olha lá, minhas florzinhas, e respirar profundamente, ficar ali, só contemplando a beleza, a natureza de Deus, respirando, ouvindo a sua respiração. Você precisa arrumar tempo para isso. Isso chama-se autocuidado. Amém? E aí, quando você tá nesse autocuidado, sentindo esse ar que eu tô sentindo agora, o vento tá tão gostoso, se conectando com o céu, tudo isso, queridas, é autocuidado. O sexto autocuidado que eu coloquei aqui: criar intervalos sem uso de celular. E aproveitar nesses intervalos que você não tá mexendo no seu celular e colocar um louvor. Por que não colocar um louvor, uma boa música, uma música gostosa, ou uma Bíblia em áudio, ou uma pregação em áudio? Sai um pouquinho do celular, vamos ouvir coisas que nos alimenta, que nos edifica. E a terceira que eu quero alencar aqui: ler um livro de um assunto que você goste. Ei, não é um livro qualquer porque você tem que ler. Autocuidado, sabe o que é também? Você lê algo que você gosta, porque olha, não adianta, não rola. Quem não gosta de ler, se for ler por ler, se for ler só para ler, não é bom, não é autocuidado. Escolha um livro bom,
um livro que você gosta da temática e lê de vez em quando, tira nem que seja de 15, 20, 30 minutos do seu dia para ler. Isso é também autocuidado. Como é que está aí? Como é que está a sua vinha por nome autocuidado? Olha só, o autocuidado aumenta o nosso bem-estar. E dessa forma, aumenta também os nossos sentimentos de felicidade. E isso é verdade, gente. Às vezes eu me olho no espelho e falo, nossa, quero nem te olhar, você tá hoje uma mocreia. Aí eu, não, Deus, não, eu tô muito feia. Aí eu corro, tomo um banho, arrumo o cabelo, passo, nem que seja uma base, um batonzinho. E aí eu já me sinto melhor. Me traz felicidade. O autocuidado faz isso. Ele nos traz felicidade, ele nos traz uma confiança em um envolvimento melhor com pessoas, com o mundo lá fora, com as pessoas dentro de nós e entre tudo, entre nós e nós mesma. Eu quero finalizar essa mensagem com algumas pérolas e as pérolas de hoje estão diferentes. As pérolas de hoje vão ser pérolas em formas de perguntas. Pérola número 1. Como você pratica o seu autocuidado? Você pratica o seu autocuidado? De vez em quando você faz a unha, de vez em quando você faz o cabelo. Gente, deixa eu falar pra vocês. Ah, Célia, é porque você tem dinheiro. Não, querido, sabe quem faz o meu cabelo? Sou eu. Sabe quem faz as raizinhas do meu cabelo? Sou eu. As luzes, outras coisas não. Mas a raizinha quando tá branca sou eu. Quem dá uma escovadinha sou eu. Eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a arrumar a minha pele, eu aprendi a dar uma maquiagem mais ou menos. Isso chama-se autocuidado. Você precisa praticar isso, aprender a se cuidar. Então, você pratica o seu autocuidado? E o que você pratica dele? Número 1, pérola número 1, você se acolhe? Quantas vezes a gente acolhe as pessoas, né? Eu, por exemplo, meu ministério é Mãe de Israel, é acolher mulher, cuidar de mulheres, é carregar mulheres, colocar muitas vezes aqui no colo mesmo, literalmente, chorar com elas e dizer, vai ficar tudo bem. E muitas vezes eu erro, muitas vezes eu peco, muitas vezes eu saio da linha, muitas vezes eu saio da caixinha. E aí, o que acontece? Eu aprendi agora a me acolher e dizer, tá bom, princesa, eu te amo, viu? Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem por hoje, tá tudo bem. Amanhã você acerta. Você precisa usar o autocuidado por nome se acolher. Ei, mulher, use esse autocuidado. Você acolhe os seus filhos, o seu marido, a sua ovelha, o seu amigo. Mas quantas vezes você não se acolhe? E hoje eu quero te convidar a isso, a ter esse autocuidado de se acolher. Outra pergunta, você sabe dizer não? É um autocuidado, dizer não. Quantas vezes a gente está num ativismo religioso terrível? Você aceita todas as agendas, você aceita todos os convites, tudo que os seus filhos te pedem, você dá um jeitinho de fazer. Quando a sua amiga te liga, não importa a hora, e fala que precisa falar com você, você não sabe dizer não. E isso é falta de autocuidado. Autocuidado é dizer muitas vezes não. Mas, Célia, eu tô sendo egoísta? Claro que não. Você está praticando o seu autocuidado. Gente, tem hora que a gente precisa descansar. Tem hora que você não tá afim de ir numa festa, em uma formatura, em alguma coisa que tá rolando aí, mas você não tá com vontade de ir. Então, tudo bem. Num chá, igual, né? Eu promovi um chá sábado e foi maravilhoso. Você não tá com vontade de ir, tudo bem dizer não. Eu ouvi alguns não? Sim, ouvi, entendi. Porque, gente, autocuidado é dizer não. Isso também é um autocuidado. Outro, você se valoriza? Você sabia que se valorizar é autocuidado? Quantas vezes a gente cuida de tantas coisas e não cuidamos da gente? E quando nós não cuidamos de nós não estamos praticando o autocuidado. Você se respeita? Você respeita os seus limites? Tem dia, querido,
que eu amo a academia, mas tem dia que o corpo não quer, não dá conta, tá cansado. Não é preguiça, é que eu estou exaustiva por ter arrumado uma casa desse tamanho, por ter feito muitas demandas, por ter ajudado até mesmo braçalmente algumas pessoas. E aí tem dias que eu não dou conta de acordar cedo e ir pra academia. Tá tudo bem, porque eu estou respeitando o meu corpo. E isso chama autocuidado. Para essa reflexão, essa mensagem não ficar tão grande, eu vou finalizar aqui com essa pergunta. Você pratica autocuidado? Você está cuidando da vinha por nome autocuidado? Você é um ativista ou você é aquela que faz as suas responsabilidades, as suas demandas, mas respeitando a sua estrutura e tendo um autocuidado com você mesma? Amém? Essas são perguntas que eu queria que verberasse eternamente na sua vida e que você, a partir de hoje, mudar 180 mesmo grau da sua vida e que você, a partir de hoje, começasse a se cuidar, a se amar. E se você estiver perguntando, mas isso não é egoísmo? Não, isso é amor próprio. Isso é o que Paulo falou lá em 1 Coríntios. Cuide do seu templo, cuide do seu corpo, cuide daquilo que Deus te deu. Não destrua, mas apenas cuide. Amém? Beijos, 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 beijos em seu coração. E até segunda-feira, se o Abba assim quiser. Com o quê? Com pão. Antes do pão. Beijos, beijos.